As amigas da infância são levadas para a vida inteira. As descobertas são parte de quem nós somos hoje. Harry Potter, Britney Spears, tardes intermináveis no shopping Campo Grande e madrugadas adentro no Mirk. Hoje eu trago vocês, elas que construíram este Firmino e assistiram a toda essa trajetória. Meninas, quero agradecer vocês por estar aqui. A gente que quer agradecer a honra. Pamela, Alessandra, Juliana, as Watchbys. Quem tinha Mirk, né? O nosso clã era Watchby. We are the best. Na verdade, eu nunca fui, porque era só de meninas, mas eu me considerava, né? Você e o Jô. Então, que hoje nosso grupo de WhatsApp continua sendo. Eu tô fora desse grupo! Mas eu não sei quem que é administrador. A verdade sendo revelada aqui. Vamos, olha só, essa proposta mais intimista veio para que as pessoas que estão na rede social possam conhecer esse Firmino. Então esse é um espaço pra gente relembrar, pra gente curtir, pra gente revisitar este lugar. E uma das lembranças que eu tenho é que nós fomos adolescentes muito conservadores. Até pra época. Vocês têm essa lembrança? Que assim, que quando você olha pro comportamento dos adolescentes na época e visto como vocês se comportavam, e eu também, vocês têm essa lembrança que vocês foram adolescentes conservadores? Eu também. Por quê? Conta aí, Juliana. Eu não sei se foi pela minha criação, pelo fato de eu ter crescido numa família libanesa, turca, mas eu sempre tive esse lado mais conservador e eu lembro que até na época das paqueras, né, a gente tinha aquele negócio, tem que conhecer, tem que se apaixonar e ficar trocando cartinha e bilhetinho e aquela coisa, enquanto outras pessoas já... era diferente, então e acho que a gente acaba se aproximando de pessoas que são próximas, que são como nós, né? Que tem os mesmos princípios e acho que a nossa amizade é sólida e tem muito disso. Vocês têm essa impressão que vocês eram conservadoras? Tem muito conservadorismo na gente, né? Na nossa Desde história. a adolescência. Mas o que é conservador pra você? Não, eu olho hoje, por exemplo, eu não tinha, assim, eu tinha a questão da sexualidade ali. Então vocês eram norte. Eu lembro de namoros longos, tá? Namoros longos. Não lembro de conversas de sexo, não sei se havia com aqueles namorados de 14, 15 anos, mas essas conversas não aconteciam, nem conversas de sexualidade em relação à masturbação e nada daquilo, né? Mas assim, eu lembro de meninas que se o menino queria ficar com a menina, era 6 meses de canseira naquele menino. Era isso mesmo. Não tinha aquela coisa de sair beijando. É verdade. Então, assim, quando eu falo de conservadorismo, eu falo desse lugar. Não tinha conversa do sexo. Não tinha questão da masturbação. Não sei como que era a questão de vocês com o corpo em relação a isso. Mas, por exemplo, até a questão dos meninos, e esse era o meu norte. Quando eu fui sair do armário lá com 19 anos, eu não podia conhecer um menino e beijar. E os meninos falavam, mas por quê? Eu falei, gente, não sei, porque eu sou assim. Também a hora que abriu a porteira, o negócio foi, entendeu? A hora que abriu a porteira, o negócio foi. Mas vocês eram minha referência, vocês eram o norte. Então, a minha cabeça de conservadorismo tá nesse lugar. Vocês têm essa ideia? Sim, um pouco, né? Diante do contexto da época. Do contexto. Eu acho assim, hoje em dia eu tenho uma visão muito mais conservadora do que eu tinha naquela época. Então, assim, isso pra mim nós mudou. amadurecemos Sim. também, né? Mas até a questão, assim, que nem o intercâmbio que eu fiz pro México, lembra? O Firmino não lembra bem dessa fase. Eu tenho uma visão de que, assim, até a gente se achava conservadora, mas tinha gente que era mais, entendeu? Que a gente. Mas, pro contexto que a gente vivia, né? Pra nossa realidade, pra nossa cidade, pra escola que a gente estudava, e né? A gente convivia com pessoas de outras escolas. Então, aí eu acho que sim. Então, Eu realmente, a gente não... a gente tinha essa coisa que era até um negócio legal pra gente... gente. Não, calma aí, né? Vamos com calma. Exato. Não, e algo que eu nem sei se vocês sabem. Mas eu tinha essa mesmo. Lógico que depois, com o tempo, não sabia nada, não sou mais quem eu sou hoje. Mas quando eu sempre fazia desculpa a palavra, porque eu acho que não tem outro termo, mas aquele cu doce, né? E a única pessoa que eu não fiz, porque eu falava, gente, eu não quero namorar. Então, aí uma amiga minha virou e falou assim, sabe por que você namora? Porque você sempre enrola pra ficar. Você enrola, tem que te levar pra jantar, então o menino pensa que quer namorar você. E aí eu peguei e falei assim, bom, dessa vez, eu já tava de olho no Dudu, eu tinha encontrado ele, que é meu marido hoje, eu tinha encontrado ele no Café Mostarda, no bar. E olhei e falei, nossa, quem que é aquele menino bonitinho, do narizinho bonitinho da Polinho branca? Que ele tava com uma polo branca, eu nunca vou esquecer. E ele nem chongas pra mim. No outro dia eu encontrei ele e essa amiga tinha falado isso. Eu falei, quer saber?
eu vou beijar esse aí de primeira, não vou fazer um com doce, acabou meu marido! Beijei, nunca mais fiquei com Porque o meu ninguém! primeiro paquera que eu troquei cartinhas na escola verdade. durante 7 meses virou meu marido. Todo mundo paga a língua. Eu falei, não, eu não vou enrolar, eu vou... Eu enrolei e deu certo. Pois é, e a gente cai na conversa do empoderamento, né? Eu acho que isso leva a gente diretamente nessa conversa do empoderamento, da mulher empoderada de fazer tudo o que quiser sem ser julgada. Como que vocês veem isso hoje? Ai, pra início Dessa de conversa conversa eu não de suporto essa empoderamento. palavra. Eu também. Ai, Né? verdade. A gente- mas é porque a gente cai nesse lugar, assim, Tá. da mulher poder... Né? Porque, assim, a ideia de quem usa esse argumento é... Se o cara pode, a mulher pode, concorda? Por que um lado pode e o outro não? Mas, gente, Por que pra homem mulher é pega homem, mal e pro mulher é homem não? mulher. Se fosse É pra ser assim, a mesma ó. coisa... É que hoje em dia a Pamela, que a nova Pamela, a Pamela cristã, tem outra visão sobre isso. Então existem papéis. A ordem de Deus não é por hierarquia, é por harmonia. Harmonia. Então Deus criou o homem para uma coisa, a mulher para outra, e num contexto de família, um complementa o outro. E num contexto de sociedade, nenhum dos dois tem que viver de uma forma leviana, sem se importar com o sentimento dos outros. Não é porque é Sem homem se dar o que- devido Exato. respeito, o devido valor. Por quê, né? Aí a gente entra numa questão de aliança, que lá no Antigo Testamento, quando Deus cria o homem e a mulher, não vem um padre ou um pastor ou um, como chama? Alguém de um cartório, um juiz de paz, fazer um casamento. Existe a união carnal. Então existe uma aliança através da união carnal, né? Que é o sexo. Então, o sexo é para ser feito com quem a gente tem aliança, comprometimento, porque ele em si só já é um Tá, comprometimento. agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que esse é um raciocínio de uma Pamela que passou por algumas coisas na vida. Sim. Né? Eu sempre falo assim que eu acho que Machucada com eu algumas acho que coisas. uma Pamela que- machucada. Eu acho que a grande questão aqui, a grande conversa que a gente tem que falar é: um adolescente ele não é fruto de experiências, porque, ele é, Não. porque ele é uma página em branco, concorda? E Já tem algumas, pra aquele né? adolescente conservador que nós já falamos aqui, né? Pra aquele adolescente conservador, o que vocês acham que deu certo na criação de vocês? Pra aquele adolescente ter aqueles, pelo menos, tendências. Vamos botar dessa porta. Não vou nem falar adolescente conservador, mas assim, vou colocar aqui que vocês tinham tendências conservadoras na adolescência, tá? Vamos botar dessa Aham, forma. aham. O que deu certo na criação dos pais de vocês que guiou este adolescente em tendências conservadoras? Que daí a gente pode cair no papo de como criar adolescentes conservadores. Mas o que deu certo para aquela página em branco ter tendências conservadoras? Eu acho assim, eu ontem estava refletindo sobre isso e eu vejo muito assim, a minha mãe, eu acho que eu sou mais conservadora que minha mãe hoje em dia. Só que ela, por outro lado, eu tinha muita certeza do amor dela por mim. Então, assim... Então você acha que é segurança? Essa segurança do amor, porque assim, ela em muitas coisas, desde aquela época, eu lembro assim de coisas bobas, tipo assim, eu falo, nossa, mas eu acho que ela não devia deixar eu fazer certas coisas, mesmo quando você é adolescente, você pede, e a hora que a tua mãe fala, não, você fala assim, tá bom, ela me ama, você tá brigando com ela, você tá ali falando, nossa, que saco, porque eu não posso fazer nada, e sei lá, enfim, revoltado como adolescente. Mas você sente o amor também no cuidado, nesse dizer não também. Mas você não acha que a liberdade é uma forma de amar também? Você deixar teu filho fazer Tem escolhas? limite, tem limite. Eu Porque acho que o o não amor é um é ato de justamente. amor também. E esse, principalmente, e eu vejo assim, que eu sempre. E hoje eu tava refletindo, né? Por que eu sempre fui tão segura nas minhas convicções? Porque realmente Deus depositou algo na minha vida que eu nem sei pra que ele depositou. Mas eu não tenho medo de ninguém, assim. Se vier o presidente da República falar comigo, eu falo. Eu tenho uma segurança e eu acho que isso veio muito da minha mãe. Minha mãe foi uma figura muito presente e eu acho que com um bom senso muito grande no sentido de até onde eu dou liberdade, eu não sou aquela mãe que repreende. Minha mãe nunca me xingou, independentemente do que eu tenha feito. Minha mãe nunca me xingou, como eu já ouvi pessoas que falaram, mãe usando o nome chulo, tá parecendo uma... né? Aquelas coisas que a gente sabe. E minha mãe nunca usou desse termo comigo, por pior que eu havia feito. Então, sempre houve conversa. Eu acho que isso faz com que o adolescente Conversa com limite. Conversa com limite. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu acredito, por isso eu consigo colocar pra você aquilo que eu acredito e vivo de uma forma respeitosa. Porque não adianta a mãe falar e não viver. Exatamente. E viver Exemplo. O exemplo arrasta. É. E eu tive uma família, vocês fizeram parte disso, né? A minha adolescência, assim, minha infância, muito feliz.
Assim, o casamento, né? O casamento dos meus pais. Minha casa era uma casa muito Alegre, feliz. sua casa era uma casa alegre, né? Pra leve. cima. E eu acho que isso me fez crescer muito segura. Então, eu acho que esse fundamento de família, realmente viver com leveza, com alegria, com amor, né? É muito maior do que qualquer religiosidade que você tente colocar, sistema de conservadorismo. Exemplo, então. Pra Exemplo, criança. segurança. Segurança e exemplo. Segurança e exemplo. Bom, outra pausa que eu queria entrar com vocês, que eu amo esse assunto, é o seguinte, gente. Eu acho que éramos adolescentes políticos. Eu lembro de uma professora que nós... polêmicos, políticos. Deixa eu contar pra vocês. Nós vivemos, pra quem tá assistindo, a primeira eleição do Lula, né? 2002. Lá vem ele. Nós vivemos a primeira eleição do Lula, 2022, José Serra, Ciro Gomes. 22 não. Não, 2002. Ah, tá. E éramos pré-adolescentes e tínhamos uma professora de atualidades que era muito petista. E eu lembro até hoje ela falando que a dona Ruth Cardoso não tinha inventado o Bolsa Família. Eu lembro dessa discussão. E aí, ela foi um dia no quadro, escreveu PT muito grande. Eu lembro. Ela E é a da sala. gente, eu sou filho de pecuarista, a gente brigava de apontar dedo. Mas a nossa sala não era. E assim, então assim, ou assim, essa coisa de doutrinação em escola, né? Vocês não acham importante o lugar do diálogo do tipo, éramos cérebros pensantes, a professora propõe uma discussão ali e a gente veemente é contra aquilo. A Alessandra é filha de pecuarista, eu sou filho de pecuarista. Tínhamos ali deputados, né? Futuros deputados ali na sala, o João Henrique. Como que vocês veem essa coisa assim? Vocês são contra propor discussões? Porque eu lembro muito... Mas eu não acho que ela propunha discussão. Ela tentava impor ali a visão tudo bem, dela. mas você não ideia acha que dela. isso desperta senso crítico? Porque veemente a gente é contra. Sim, assim, eu acho que tem alguns fatores aí no Eles caso têm dela que ali. nos dar meios para que a gente possa formar a nossa opinião e não impor a opinião, né? Sim, Até porque eles mas estão eu acho que ali como pra ela era nos muito educar. escancarada, ela não convencia E ninguém. não existia aquela polêmica que existe hoje em dia de falar, não pode falar sobre política na escola. Aham. Não, era uma coisa assim mais velada, não era como Mas é eu hoje acho, às em vezes, o dia, mais né? sutil Não tinha pior, esse assunto mais de traiçoeiro. doutrinação, Era uma coisa mais... Tá, Mas você não acha mais várias traiçoeiro formas. quando eles tentam ir minando as coisas por trás, assim, porque silenciosamente, nós, é o que o sutilmente? Firmino falou, gente. Nós Eu éramos acho folhas em branco, hoje, a gente tava a começando gente- a formar nossa opinião Uma coisa política. que se perdeu, que eu tô com filha de 12 anos pra 13, então tô na escola. Uma coisa que se perdeu, atualidades. Ler Veja, lembra? A gente lia Nem Veja, existe isso mais é conteúdo super em interessante. revista hoje em Então dia. nós éramos jovens que foram estimulados a ter senso crítico e opinião de tudo. Nenhum de nós aqui era vaca de presépio. A gente tinha opinião, inclusive a gente brigava entre Não é, nós gente, por conta olha das só. nossas opiniões. Eu, a Alessandra, então, nesse... Mas eu verdade. acho que, olha só, a nossa geração passou por algumas coisas. Por exemplo, Ovelha Dolly. Discutimos clonagem. Mas hoje em dia Ó, existe mas olha discussão, só, Firmino, ó, só não é trazido à pauta. Olha só, o World Trade Center tinha lá o terrorismo, Nossa, né? eu Usando a lembro Bin do Laden. dia. Eu lembro de você, esse dia eu não esqueço de Tinha você. coisa, por exemplo, Suzane von Richthofen, Casal Nardoni. Quando a foi novela, muito a novela depois. América traz a coisa ali da imigração ilegal para os Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa. Os alunos, eu acho que a escola é uma extensão de casa. Então, é natural que o aluno traga debates e discussões que o país e a mídia propõem. Mas o que e tão acontece enfrentando. hoje, Firmino? As Tá tudo mídias muito são as mídias polarizado sociais. hoje em dia, é difícil Então, o a que escola- acontece? A criança não vê mais aquilo que o adulto vê. De certa forma, isso é ruim, porque ela perde o acesso a coisas. Por exemplo, minha mãe sempre falou: a Pamela, com 8 anos de idade, sentava numa mesa de adulto, E queria ouvia o que a gente estava conversando e tinha opiniões a respeito e queria Exatamente. falar. Eu vejo que a Maria Eduarda tem isso, por quê? Porque eu consigo colocar ela dentro desse contexto um pouco, mas o Pedro, que já vem inserido porque a diferente de idade é grande, e ele vem numa geração totalmente TikTok, vídeos curtos, shorts, Instagram, uma mídia direcionada para a idade dele e boba, ele já não tem o mesmo acesso e a mesma formatação de opinião que a Maria E vem cá, e Eduarda. você acha que o Então, senso a gente crítico tem que fica ter- para outro lugar, né, Fica gente? para outro lugar. Fica para outro lugar, senso Eles crítico. nem querem, eles não conseguem discutir primeiro com respeito, respeitando as diferenças dos outros, porque é só colocando na pauta que você vai aprender que a outra pessoa tem outra opinião que tem fundamento também e que merece ser ouvida e discutida. Não é porque pensa diferente de mim que necessariamente está errado.
Mas o legal é que hoje em dia a política veio pra dentro das casas, né, também. Antes não era um assunto Mas que tá tava tão na feio, mesa eu do acho que almoço, tá no tão café da feio, manhã. Ju, que as pessoas Então- agora chegaram num ponto de não saber se expressar e se comunicar com respeito, que chegaram num ponto de a política não poder mais ser colocada na pauta. Ou a pessoa não vai no Natal, não vai na Páscoa, ou É porque ela não sabe polarizou discutir demais, com né? respeito. Isso Eu sei por afastou as conta pessoas. de experiência Afastou própria. umas e uniu outras, Eu né? Eu concordo. Bom, vamos seguir. Vamos. Quem era o Firmino adolescente? O mesmo Firmino de hoje. Você acha que eu Não, mudei o pouco? Firmino- Não, mudou, gente. mudou bastante. Pra Você acha que eu mim, o mudei? Firmino... Não, o Firmino ele era muito mais tímido pra falar dele, né? Ai, Então, mas assim. a essência é a mesma. É que com a mas- gente ele é igual. Mas mudou sim, mudou sim. Eu lembro de quando eu conheci o Firmino e quando ele começou a frequentar a escola, era muito diferente. Você era muito mais na sua, assim, de medir o que você ia falar. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu venho de um lugar de muita dor, assim, né? A escola que a gente estudava, eu mudei pro Metropolitano com 12, 13 anos, ali na sexta série, seria o quê? 7º ano hoje, né? E eu venho de uma escola de muito bullying, de muito ataque, né? De muita ridicularização. E eu acho que vem pra um acolhimento ali. Eu acho que o que a Alessandra fala é um pouco da dor desse lugar. É porque a Alessandra te conheceu fora do contexto Pois um é. pouco da escola que a gente... Mas eu acho, assim, eu não sei se vocês têm ideia que eu adolesci através das experiências de vocês. Né? Porque, assim, a questão da sexualidade, até minha terapeuta falou um dia pra mim, que é muito comum essa coisa de engordar na adolescência, tá ligado com a sexualidade, né? Você jogar na comida o que você não consegue viver, assim. E pra mim faz total sentido. Pra mim faz total Agora, sentido. analisando, faz sentido. Eu engordei- tô lembrando de você Eu engordei 20, 25 quilos ali na adolescência. E assim, faz total sentido pra mim. Mas assim, por exemplo, quando eu falo pra vocês que a questão do namoro, do beijo, da primeira vez, assim, as minhas experiências eram as experiências de vocês. Tanto que quando eu saí do armário com 19 anos, a minha primeira referência é: tá, eu conheci uma pessoa, mas peraí, você não vai me chamar pra sair? Aham. 3 vezes? Você não vai me chamar pra comer pizza na sua casa? Você comparava o que a gente vivia gente, com mas aquilo claro, que era mas assim, era seu experiência. senso de comparação. Era meu padrão. E por isso, quando eu boto na casa do conservadorismo, talvez essa coisa do gay de direita venha um pouco desse lugar, né? Porque a minha referência era essa. Né? Enquanto você tinha meninas ali na adolescência, eu não vou citar nome aqui, meninas que a gente ouvia que faziam aborto com 13, 14 anos. Meninas que a gente ouvia que. Eu lembro até E hoje hoje. isso tá uma coisa tão banalizada. É, Na nossa mas que, época, tipo assim, a gente ouvia... tinha uma Era um turma- absurdo, É, né? gente, tinha uma turma de. Inclusive, Eu ainda acho. sexualidade. Mas tudo, mas Eu já era lembro que banalizado. quando mas pessoas piorou, iam me né? dizer que o Firmino era gay, eu defendia ele com unhas e dentes. Eu falava, não, o Firmino não é Cara, gay. eu nunca Eu falava, até o dia que ele veio e chegou Ninguém no nunca dia- falou pra mim. Calma, a gente vai chegar aí. Calma, Juliana, sem spoiler. A gente vai chegar nessa pergunta. Então, assim, eu lembro, por exemplo, de estar em bar e, tipo assim, quem já comeu fulana? E, tipo, 8 meninos na mesa levantarem a mão. Então, assim, vocês não eram essa minha Aí referência, vem a entendeu? parte do conservadorismo, Eu acho que né, a que questão gente do era conservadorismo. assim, Eu acho, Firmino, que por muito tempo você esteve num lugar que você não tinha coragem de sair. Então você vivia as nossas experiências sem viver. E quando foi a sua vez de viver, era seu parâmetro de comparação. Mas a minha Então pergunta aquilo é essa: te tinha formatou. espaço também pra viver? A pergunta é essa, gente. Porque, assim, Não, não passaram-se tinha. 25 Aquela anos. época, apesar de num passado não tão distante, era muito diferente. Era muito Muito diferente. diferente. A mesma Muito forma diferente. que eu perguntei, existia espaço pra falar sobre sexo ou masturbação ou primeira vez? Não tinha espaço. Nós não falávamos Até entre sobre vocês. Até entre vocês. Eu a acredito gente que não com o falava. namorado ali. Eu sempre tive vem- vergonha de falar sobre isso. É, mas por exemplo, com o namorado ali, deveriam vocês, Mas por eu exemplo, nem acho que rolar deveria uma mão tá aqui ou falando ali também. de vez em Mas quando. muitas Mas meninas falavam. existia espaço entre vocês mesmo pra conversar sobre beijo Não. ou sobre a mão do Não, namorado sobre ali? beijo. Ai, aí, ele beija bem. Qual É. que foi o primeiro beijo? Só, não passava disso. Mas é isso que eu falo. Até porque era isso que a gente fazia mesmo. Imagina essa exatamente. coisa. Então, assim, Né? Gente, A essa gente coisa- não ia falar de um negócio que a gente não Tá. tava vivendo na época. E vocês têm na lembrança essa ideia do bullying, do Firmino sendo atacado? Fir, eu acho Fir, assim... todo mundo sofria bullying naquela época. Não, Juliana, mas eu Não, sofria o mais. Firmino era pior. Era Gente, pior eu era comigo. gordinha, eu tava Juliana. comentando isso ontem Mas na minha é que eu tava casa. falando. Juliana. Eu sofria bullying e a gente Juliana, lidava eu de uma era- forma muito Não, diferente mas do que a peraí, gente lida gente. hoje em dia.
Eu era um adolescente afeminado, É, o Firmino gordo, era zoado. cheio de Não, espinha. você gordo, assim. O Não. time Era gordo sim, era gordo sim. tinha cabelo. Baixinho. Tinha cabelo. Era gordo sim, minha mãe falava. Não, você... Mano, eu baixinho, perdi que você não é namora o Firmino. Eu falava, mãe, sério, Não. Ó, Pamela, você tem que olhar o que a pessoa é. Eu vou chorar de rir. mas ô Fir, eu acho assim, de você ser atacado, eu acho que fora do nosso grupo, sim. Mas dentro da Mas gente eu acho não. que ali você era meio Nunca protegido. você foi ali. acolhido Muito desde o acolhimento. primeiro Era dia. não, a gente Eu acho que você era meio protegia protegido, você. assim, ali. Desde entendeu? o primeiro Imagine que eu dia, o era Firmino entrou Mônica, pro nosso batia grupinho e e brigava com ficou. todo É. mundo. Ninguém falava de você perto de mim. Ninguém. Jamais. Você era, então eu acho que assim, por isso Você que era blindado você por tinha a nós. gente como referência, no sentido de que a gente não tava te atacando, a gente tava ali e te acolhia, entendeu? Eu tenho essa sempre visão, amou, pelo Fernanda. menos. Não que a gente, né, a gente Eu acho pegava que no pé um teve- do outro de vez em quando. Ele era ensinava. engraçado, disléxico. Mas, E, gente, tá inteligente faltando o também. João Henrique aqui, que ele Tá. acredito que ele era um dos únicos meninos que Que fazia defendia parte da mesmo. nossa Bom, rodinha. João Henrique era um dos nossos amigos que a Juliana acabou de casar. Acabou casando. Há 5 anos, Há a gente 5 anos. casou. E vem cá, uma pergunta. Adolescente afeminado constrange? A mim nunca. Não, mas assim, o meio. Você acha que adolescente afeminado Não, eu não tô constrange? nem aí. Firmino, eu Não, acho não. que na nossa época isso existia assim, não entre a gente, mas ali no nosso, na nossa Não, você vê sala. que os outros notavam, que os outros olhavam talvez diferente. Não se assim. aproximavam. Mas tinha um não afastamento criava dos uma meninos amizade. também, eu acho. Tinha. Não, os meninos, Sim. com certeza. Sim, Os sim. meninos têm um... Eu acho que isso é da E natureza. não todas as meninas Porque se aproximavam é do um Firmino menino- também, pelo fato de ser diferente. É um menino, mas não tem a mesma natureza que a gente, vamos dizer assim. Então, entende a cabeça de um menino que não é. Ele também, porque às vezes questionam o que ele acredita sobre ele, sei lá. Eu não tô na cabeça de um homem pra entender o que um homem hétero pensa criança ao se deparar com uma criança que aparentemente é igual a ele, mas interiormente não. E Então, se eu não comporta sei. como Mas uma você sabe que mas menina. eu nem acho que chega até É, o ponto. Eu Firmino acho que se nem vai tão comportava longe. mesmo, porque o Firmino queria, tipo assim... Não, gente, na verdade ali... Ele era igualzinho a gente. Gente, o que brincava era? das mesmas Era coisas, Harry Potter? conversava. Era Harry Potter. O Firmino gostava de fofocar. Era de Britney, futebol, era Britney. então, Gente, eu era muito fofoqueiro. Não dava pra ele falar nada. Não dava pra... Gente, Gente, mas até você exatamente Ele me mesmo ligou, que ele me ligou. hoje. Ó, Até depois a hoje, gente tem até que continuar, tá? O assunto, tá? Gente, o Firmino me Firmino ligava 15 vezes por dia e a gente ficava no maior papo, 30 minutos aí do nada. Ele, então tá, beijo. mas é... Não, Tipo, falou que eu queria. Esse é o assunto. Já. Não Nada, interessa você lá no mais. maior papo, então tá, beijo. Aí passava Ó, beijo, até hoje, tchau, até tchau, hoje. de novo. Daqui a pouco... Quer ver ele fazer isso e a gente começar de criança. Ele Ai, vai gente, chega. explicar. Gente, mas isso é um termômetro. Quando o assunto tá chato, eu falo beijo, tchau. É um termômetro pra você ver se tá chata, né? Eu nem vou te revelar aqui, vai. Eu podia falar alguma coisa. Bom, e a gente tá falando de acolhimento. Que tipo de escola você acha que uma mãe... que você procuraria enquanto mãe? Olha, você falou uma coisa agora há pouco, que é a minha visão. Eu sei que tem gente com visão contrária, mas a escola eu vejo como uma extensão de casa. Então, se eu quero dar uma criação mais conservadora pro meu filho, eu vou colocar numa escola mais conservadora. Tem gente que fala que é o Mais contrário. conservadora, Tem gente que fala com que é- regras. Tem gente que fala, não, você tem que colocar no contrário, você vai dar sua educação em casa, e aí a criança vai Realmente, a saber. escola é uma extensão de casa. Tem coisas, a base vem de casa, mas a escola... Eles passam muito tempo. Exato, a criança fica metade do dia ali na escola, então não tem como falar que não vai influenciar na Com formação da certeza. personalidade, não tem como. Eu também. Eu Escola acho assim tradicional, que a gente conservadora. tem que ponderar muito, porque existe também, e eu falo porque eu já passei por muitas escolas com a Duda, né? Então, assim, uma pessoa bem experiente com escola, umas 6, eu acho. 5. Então, assim, e passando por um processo agora bem difícil, que eu acho que minha mãe acertou muito na escola que ela me colocou. Porque eu acredito que essa pluralidade e o amor é a máxima de Cristo, né? É a máxima, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu vejo assim, que este amor, este acolhimento, essa parte de você não se sentir melhor que ninguém, ele é muito importante. Eu acho que isso está faltando muito hoje. Como o mundo polarizou muito, eu vejo que a gente, no intuito de proteger aquilo que a gente acredita, no intuito de proteger os nossos princípios, de proteger os nossos filhos, a gente tem buscado cada vez mais esse extremismo.
Mas, por um lado, ele também é muito ruim. Porque ele tira da roda e ele tira do alcance aquelas pessoas que nem sempre estão no contra, mas que precisam desse amor e dessas famílias que a gente acredita. Porque eu vejo assim, o quanto a minha família foi importante na vida do Firmino. Muito. Às vezes eu falo, cara, ele ama mais minha mãe que eu, né? Mas era Toda hora muito... ele fala, Mas a eu sua acho- mãe, A a minha sua mãe. mãe, Eu meu vivia Deus, na o Firmino casa chegou da a sua escrever mãe. uma peça de teatro sobre a Gente, minha mas mãe. eu... Mas eu Então, acho vejo assim... então, às vezes, a gente também ir por um lado tão extremo, eu fico me questionando, às vezes, sobre as escolhas que eu fiz, tá? E que eu tenho mantido até hoje. Tô numa situação bem vulnerável aqui. Porque muitas vezes existem pessoas e o meio que tá ali que se acha melhor que todo mundo. E que às vezes, pelo seu ser um pouco diferente, porque o meu padrão é um pouco diferente das pessoas da escola onde eu tô, acabam deixando a minha filha ou meus filhos de escanteio por conta de eu pensar diferente em algum ponto que não muda a essência daquilo, entende? Então eu acho que a gente tem que sempre colocar numa escola que a pessoa que lidera a escola acredita nos mesmos princípios que você, entre eles o amor e o respeito. Que eu acho que são fundamentais, que a gente não pode jamais excluir uma pessoa ou tratar ela com indiferença, que é o que a gente nunca fez com você. Pois é, mas quando você fala assim, né, da sua casa, da casa da Juliana, a casa da Alessandra, eu acho que o principal é o acolhimento. Eu acho que teve um lugar de poder ser como eu era. E eu acho que quando a gente fala desse lugar e dessa lembrança, dessa memória afetiva, e de eu vir de um lugar, de uma escola, que se dizia montessoriana, né? Mas assim, é uma escola sem acolhimento. Eram as pessoas, na verdade. Não era escola, um lugar sem acolhimento para um lugar com acolhimento. Eu acho que esbarra, assim, nessa questão de respeito e amor. Agora. Eu acho, Firmino, peraí, essa questão da escola. Era uma escola da moda da época. Era. E às vezes esse negócio da moda é onde realmente os estrelas estão. Aqueles que se julgam melhores que os outros. E eu acho que é por aí que a gente não tem que ir. Eu acho que essa régua da escola, a gente tem que ver mais o que não combina com a gente pra determinar ficar com o que... E por exclusão. E por exclusão. Acho que é melhor isso, esse Não, parâmetro. Acredito que sim. Mas assim, Porque ir era para a escola escola da da moda, moda, ir para a escola da moda era muito legal, assim. Então eu acho Minha que... mãe me vetou, lembra? A Vocês Juliana todos não foram pra foi. escola A gente da foi, moda a Juliana e eu- não foi. eu não fui. Cara, que depois eu vou fazer outro dia. E hoje em Firmino dia marca outro eu podcast agradeço, pra sabia? gente discutir. Vamos. Mas o Firmino sempre quis ser famoso. Sempre. Sempre! Gente, Você é uma joia rara que precisava ser descoberta. Você É não verdade. podia ficar só aqui na nossa verdade. rodinha. verdade. Você sempre Gente, se quando eu destacou, vejo você sempre foi todas as polêmico. escolhas que você fez te prepararam pra isso, Mas né? é engraçado. Teve a escola de teatro. Exato. Teve eu acho que Foi foi... construindo. Você Eu acho que buscou foi uma meios e construção. surgiu Eu naturalmente. acho que foi E aí, no lugar mais improvável, quando você é professor da É. sua própria escola, Pois você é, foi a coisa que eu acho que é legal aqui, gente, é que talvez fosse muito ruim eu ter caído neste lugar há 10 anos. Também. Oh, Deus faz tudo certo. Eu não acho tem que assim, certo. a internet tá em outro lugar de cancelamento. A gente já entendeu que cancelamento não é o fim do mundo. Que um cancelamento dura 48 horas. Algumas Exato, pessoas. passa, as Algumas pessoas pessoas sim simplesmente algumas pessoas sim vão dizer alguns absurdos e elas têm que ser repreendidas por esses absurdos que elas falam. Mas aquilo não vai durar pra sempre. E existe uma oportunidade de reconstrução. A gente tem vários exemplos aí na mídia de pessoas que já desabaram e reconstruíram um nome, né? Então eu acho que tem esse lugar que o tempo mostrou pra nós que o cancelamento não é real. O cancelamento virtual ele não é real. Eu acho que o tempo mostrou e eu acho que tem uma coisa de maturidade. De eu não querer esconder. Por quê? Porque a internet ela tem um lugar de você se conectar com pessoas, de você se conectar com o real. E a partir do momento que eu trago o tereré, trago a gargalhada, trago a roda de fofoca, que foram coisas, a gente sempre fez isso. A gente sempre comprou bombom, assim, sentou pra tomar reuniu, tereré papeou. e conversou sobre absurdos, entre aspas. Né? E quando eu trago isso Não, pro na digi- verdade, a gente não tá falando de fofoca, a gente tá falando da nossa própria vida. Mas só falávamos também, É, né? Não, Mas eu falávamos, acho mas que- agora aqui não, mas não é a pauta. É engraçado que assim, quando eu trago isso pro digital, é visto como uma grande coisa. E na verdade é algo muito simples que a gente sempre E fez. foi o que eu te falei antes da gente começar aqui. Necessidade de comunicação.
A linguagem mudou, agora é pelas telas, mas as pessoas têm necessidade de se comunicar, de ser ouvidas, de ouvir, Mas de sabe ver que eu relacionamentos acredito reais. que um dos pilares do sucesso do Firmino é justamente ele ter conseguido levar para as redes sociais aquilo que ele é. É, exatamente. Aquilo que ele é numa roda de tereré. Isso falta hoje em dia na rede social. As Verdade, pessoas não né? são elas. Não. Tem Tá uma muito- é muito maquiagem. personagem, Exato, né? é muito personagem. As pessoas não são o que elas são. E o Firmino, parece que eu tô assistindo ele ali e ele tá conversando comigo. E o que vocês É veem a de gente diferença numa do roda de Firmino tereré. real pro A virtual? não ser quando eu sei o que ele tá pensando, mas ele só passa a mão naquela careca. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar que eu conheço. E vem cá, o que de diferente, pra quem assiste e não me conhece, de diferente do real pro virtual? Eu acho que quem te assiste tem uma grande oportunidade de conhecer Você você na sua essência. É porque assim, eu sou muito... Óbvio que você é mais comedido, você tem seu senso Exatamente. crítico, que é você dá uma Você não segurada quer tomar nas suas processo. opiniões, exato, porque Lógico. hoje em dia você tem um alcance muito grande, mas você entrega muito do que você é ali. É. Eu te vejo e parece que eu tô conversando com você pessoalmente. E você é uma voz que estava sendo suprimida. Você foi uma voz levantada. Peraí, não é todo mundo que é gay, que é homossexual, que é de esquerda. Então, assim, Você a é sua a voz de ela muitas pessoas, a voz de que muitas as pessoas tinham pessoas medo de se posicionar nas Exato, redes. de Então falar você o que se elas posiciona, você vem e se posiciona de uma forma coerente, com bom senso, Com bom senso. como fala, como não é comédia. Comedido. Não, humor negro. engraçado, Sensato. com humor. Não é uma coisa séria. É uma coisa leve, leve. uma coisa real. É como as pessoas Que é o realmente jeito isso do que Firmino se encanta as comunicar. pessoas, Porque é o isso Firmino, que ele é encanta. assim, ele sempre Ele é falou, assim, verdade. né? As nossas conversas sempre foram desse tom, assim, de... O Firmino não entrava na discussão profunda, vamos Não. aprofundar o tema acadêmico, não sei o que lá, né? Isso foi uma coisa que a gente sempre falou. E você sempre foi Gente, polêmico, é a né, partir do senso comum, né? Todas as minhas opiniões, até opiniões que seja, vamos falar do governo Trump, vamos falar do governo Lula. Vamos pegar um assunto que tá sempre aí, Janja. Vamos pegar o assunto da semana. Então, essa semana a gente tem aí a Janja, né, quebrando um acordo diplomático. Ela, como primeira-dama, como acompanhante, pede a sua vez de falar numa reunião onde tem ministros e chefes de estados, né? Basicamente isso. E ela não vê um problema nisso. E quem discorda dela é machista, basicamente foi isso que ela fez ontem, né? Eu não vou calar minha voz, não vão calar minha voz, não vão calar a voz de uma mulher. Não é sobre tá? machismo, é sobre educação. É sobre educação. E ela bota nesse lugar do machismo, né? Só que a opinião que eu dou a respeito desse assunto, em nenhum momento ela é técnica do ponto de vista diplomático, do Instituto Rio Branco, ou de como deveria se proceder em um ambiente diplomático, formal. É de uma pessoa do senso comum. Fala, gente, essa mulher é uma mulher educada. Porque a mulher é uma acompanhante, você não tem que nem estar lá. Você já tá gastando dinheiro por estar lá. Você ainda já quer fazer um rolo. Então, assim, é uma opinião que, se você for olhar de termo técnico, não tem nada. E as pessoas. E todo mundo, você é a pessoa mais sensata, você entende sobre absolutamente tudo. Gente, eu não entendo sobre nada. Você fala o que muitas Mas é o pessoas bom têm vontade de senso, falar é e o não bom têm senso, coragem de falar. Exatamente. Porque parece que é uma Vontade, mas coisa falta que coragem. Falta é isso coragem. E é legal eu que essa mesma te sempre define. fui de uma linha mais machista. E eu tinha medo de me expor. Porque, nossa, as mulheres e não sei Ele o quê. representa a voz Exato, de quem? não Ele é tinha só alguém de vontade, direita, mas faltava Mas coragem. mulheres ponto. também, porque hoje em dia esse negócio do feminismo tá tão assim que você tem medo de chegar e falar, não, meu marido que banca a casa, meu marido que paga as contas Pois de casa. mas Eu Mas, ó, trabalho, peraí, mas cuido dos Firmino, meus grava filhos. essa. Você é a voz, você representa quem tinha vontade, mas não tinha coragem. de falar. Exato. É por isso. Por isso que O você tamanho faz tanto também do sucesso, seu por isso que sucesso. você É bom cresceu senso, tão né? rápido. E com você usa as palavras de uma forma Gente. muito É o que ele leve, sempre de fala. uma Ô, forma... gente, eu fui com o João Henrique, com o marido da Juliana, pra posse do Trump, tá? Nós fomos pra posse do Trump em final de janeiro. Eu tinha 500 mil seguidores. Ou na casa dos 600. Eu dobrei. De janeiro a maio. Nossa, é verdade. Eu dobrei. Foi curto o espaço de Foi um tempo. curto espaço Você tava de indo tempo. cada semana, era 100 mil, né? Ali quando foi chegando perto do Natal, agora baixou, né? Mas ali eu tô ganhando, assim, 200 mil por mês, assim, mais ou menos. Mas, assim, ali ele tava me dando 100 mil por semana. Não sei o que aconteceu. O algoritmo ali perto do Natal me Deu amou. um up. E eu fiquei ali 6 semanas ganhando, assim, Foi exponencial o 15, seu 20 crescimento. mil seguidores dia, assim. Não lembro, sei eu o que nem sei como aconteceu você ali. não acordou com tanto pra bolo. ver. Hã?
Nem sei como que você não engordou com tanto bolo, mas foi muita assim, corrida. a Vera mandava bolo toda semana. É? Toda semana, todo final de semana era um bolo, porque daí mandava o bolo temático, né? Assim, 300k, 400k, 500k, 600k, e foi um atrás do outro. Foi. E assim, e também tem um lugar de angústia, de insegurança que a internet traz, porque você não sabe até onde vai. E o meu grande medo, assim, é ficar refém do aplauso. Porque levar porrada dói. Sim. Levar porrada dói. E uma hora acontece. Por exemplo, ontem. Conta-nos. A gente vai te blindar, né? Ó, o pessoal do Globo News tá todo contra a Janja, tá? O pessoal do Globo então, News, eles agora estão seguraram, né? todos contra a Janja. E aí eles deram um exemplo. Quando o Bolsonaro era presidente, que o Carlos Bolsonaro se metia nessas reuniões também, eles criticavam da mesma forma que eles criticam a Janja. Ah, mas o Carlos Bolsonaro foi eleito. Tá, mas não tem nada a ver com o presidente. Ele é vereador do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não posso apontar o meu dedo pra Janja e achar legal. O Carlos Bolsonaro tá ali na reunião, deixando o ministro em Dois pé. pesos, duas medidas. Deixando o ministro em pé, porque não tem cadeira pro ministro. Então, assim, eu falei, gente, olha só. Você não pode achar errado o que a Janja fez e achar certo o que o Carlos fez. Então, assim, e é um lugar que existe uma base na direita mais radical, que como teve nos comentários, que vira e fala assim, não, mas ele pelo menos foi eleito. E daí que ele foi eleito? Não tem nada a ver com o presidente. Não foi eleito, não tem cargo pra estar naquela reunião. E vai ter a mesma ala radical que vai falar, não, tá vendo? É machismo, a Janja tá certa. Então eu acho que tem um lugar ali... Ou tem gente que vai te chamar de petista porque porque você foi lá e falou que o então, Carlos assim, Bolsonaro, o Carlos não tinha que estar então, sentado. assim, eu acho que tem um lugar também de não ficar refém do aplauso. Porque do mesmo jeito que eu tenho... Você tem que ser autêntico. Eu tenho aquela direita mais... Eu tenho aquela centro-direita, eu tenho aquela direita mais liberal, que é a que eu me identifico mais. Inclusive hoje, se eu fosse sair candidato, eu sairia pelo Novo. Eu me identifico muito mais com o Novo do que com o PL, por exemplo. Mas... Fica a dica, partido novo. Eu me identifico com uma direita mais liberal do que com uma direita mais conservadora. Mas eu tenho todos esses públicos. Eu tenho essa direita radical, eu tenho uma direita mais conservadora, eu tenho uma direita mais liberal, eu tenho aquela direita que tende pro centro. Então eu tenho todos esses públicos. E a gente tem que prestar muita atenção para não ficar refém disso. Por exemplo, a gente teve o show da Lady Gaga, tá? A pessoa que é católica, evangélica, né? Olhou aquilo e falou assim, tem uma simbologia aí de satanismo. Houve essa conversa. E eu ali no meu perfil, falei, gente, tá trazendo incentivo fiscal pro Rio de Janeiro, turista, eu olho, por mim podia ter um por mês. E pode ser gospel, pode ser pagode, pode ser não sei o quê. A rede hoteleira é lotada. O tio do açaí na praia é feliz. O ambulante que vem de saída de praia, o comerciante ali de Copacabana. O comerciante ali de Copacabana, super feliz. E existe uma ala ali mais radical que tava assim, não, olha, satanismo, todo mundo que tá ali tá fazendo pacto com o diabo. E eu virei e falei assim, gente, a minha Carnaval trouxe essa mesma gente, a minha vertente não é essa. Foi feio, né? A minha vertente não é essa, entendeu? Podia ser um show gospel. Se você trouxer um show gospel que traga 2 milhões de pessoas na praia, que a rede hoteleira tenha uma vez por mês no Rio de Janeiro 95% de ocupação, pra mim eu tô satisfeito, porque eu tô olhando pelo viés econômico. Tá, mas aí é que tá. Aí essa parte a gente discorda um pouco, né? Acho que a Alessandra também vai concordar comigo. Sem corda. Porque o que acontece? A gente não negocia princípio, mas eu não posso falar porque eu não assisti o show, eu também não. Eu passo esses negócios, mas assim, entendeu? Pablo, mas então assim, mas o que eu acho dessas pessoas, especialmente essas que têm tempo pra apontar o dedo, como tá a vida delas, né? Tira primeiro a trave do seu olho para que você julgue o cisco que tá no olho do seu irmão. Quanta gente desocupada hoje nas redes sociais. Mas você concorda também? Tempo? Gente, ó, mas é a individualidade de cada um também, não é? Individualidade de cada um. Não, sim, mas aí qual é o foco dessa pauta que você levantou? Cara, a pauta era o equilíbrio. Pois é, tinha um ex-BBB. Um bom senso. Era um ex-BBB recém-convertido. Tá. Foi lá, evangélico, que é? se batizou, o marido da Vitube, o tal do Eliezer. Tem uma ex-BBB. Eu que sou crente, gente. Eu acompanho o Firmino. É o seguinte, gente, é o seguinte. Eu acompanho, mas não tudo, gente. Inteiro. Cara, o Firmino faz 500 vídeos por dia. É o seguinte, os dois são ex-BBBs, tá?
Ó, os Joãos lá na casa da Juliana estão dando pouco trabalho. Os três. É. Que ela tá tendo Ó, trabalho dela. É o seguinte, os dois são ex-BBBs, recém-convertidos. O menino fez tudo, postou em rede social, o batismo na igreja evangélica, não. E lá tava o menino no camarote do show da Lady Gaga. Ué, ele tava lá fazendo o quê? Aí, calma. Ele era convertido? Aí Aí que surgiu aí o alguém problema. comentou assim: o show da Lady Gaga não é lugar de crente, alguma coisa assim. Aí eu peguei, eu virei e falei: escuta, gente, quem tem que saber onde é o lugar do crente é o Mas que crente. você tem a ver com isso? Calma. Pô, mas eu sou palpiteiro de rede social. Eu sou palpiteiro de rede social. Aí eu virei e falei assim: ô, gente, é o seguinte. Eu virei e falei assim: lugar de crente é onde o crente quer estar, tá? Esse povo que fica apontando dedo pros outros, que se acha dono da chave do céu, você mesmo não vai entrar no céu. Você só vai abrir a porta pros outros entrar. Oh. Porque ele tá no show e você tá apontando o dedo, teu pecado é igual dele. Não, e fofoqueiro, né? Pra Cuidando da vida menino. alheia. Aqui, aí começou a Pra rebuliço. quê? Que eu acho que eu nunca tive um vídeo. Que viralizou tanto. Não, que o meu público veio tanto contra mim. Porque a maioria das vezes que vem o hater, as minhas fãs, elas são meio hater. Vão lá e Elas me combatem. defendem, assim, veemente. Esse foi um que elas ficaram ofendidas. Porque eu virei e falei que você que tá apontando o dedo pra ele, só vai abrir a porta do céu se você tiver com a chave. Porque você mesmo não vai entrar. Aí, pra quê, menino? Pra quê que eu fui falar Tomou. aquilo? Aquele dia... E isso te machucou? Ai, na hora machuca, mas eu tenho sempre manter em mente. O meu melhor vídeo é sempre o próximo. Foca no próximo. Foca no próximo. E outra coisa que eu Não, vejo, eu sabe Porque eu o não que? posso ficar refém. Sabe o Eu que não que posso eu ficar acho? refém. Sabe o que que eu vejo Cadê? de Ó, você? gente, olha só. O que me faz de direita é individualismo. Se fosse por coletivismo, eu era de esquerda. Então, eu sou de direita porque eu sou a favor do individualismo e quero tirar do outro a liberdade de escolha. Exatamente. E sabe o que que eu vejo em você? É que você foi consolidando aquilo que você construiu aos poucos. Claro. Tijolo por tijolo. O Firmino não foi uma pessoa que teve um Que cresceu investimento da noite pro que dia. cresceu da noite pro dia, que teve... Não, foi algo natural, algo que aconteceu. Então houve aquele tijolinho pós tijolinho. Hoje ele tá consolidado naquilo que ele realmente edificou. Porque não teve um E é investimento, natural uma que visão de aconteça fora. Não, é críticas, não você. tem como você Então se hoje você blindar tem esse 100%. muro Não tem como. de proteção. Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, quando você fala, quando te questiona assim, ai, mas como assim? Você é gay, você é de direita. E aí você defende assim, olha, eu tenho mais liberdade num país de direita, num país cristão, do que eu teria O que num país acontece, né? comunista, né? Eu Vamos- lembro, assim, muito de quando você foi pra Ucrânia, as É. coisas que você viu. Não, Vamos e lá. outra coisa, peraí, rapidão, agora esse aqui eu quero falar. Eu acho que a gente tem que aprender a separar as coisas. Uma coisa é meu viés político. Outra coisa é aquilo que eu faço entre quatro paredes. O que acontece? Assim, Gente, como as pessoas confundem tudo. isso aí é um projeto marxista. Vou falar duas coisas. Primeiro, entrar nesse assunto, depois no assunto dos gays de direita. É um projeto marxista de entrar nos movimentos sociais. Então, eles sequestraram o gênero, mulher não pode ser de direita. Eles sequestraram a raça, o preto não pode ser de direita. Verdade. E eles sequestraram o sexo. Não pode ser de direita. Então, assim, é a ideia do... Como eles falam, branco adora o checklist. Homem, branco, hétero. cis. Não. Então, assim, é só esse que pode ser de direita. É uma afronta. Mas, assim, agora vamos entrar no assunto gay de direita, né? O que acontece, gente? Os países que você mais tem liberdade são os países capitalistas. Por algum motivo. Eu acho que o motivo é que O foco deles é o dinheiro. gays são dinheiro. Gays consomem. Então, vamos lá. Gay geralmente não tem filho. Gasta mais consigo. Ou seja, gasta mais em viagem. Com Ah, gasta não, mas mais em turismo. aí eu gasta discordo. Eu mais acho em que não há marca. nada que faça mais gente gastar que filho. Tudo bem, mas é outro Não, lado. mas é outro gasto. Mas é outro gasto. O nicho de mercado de luxo, ele ama os gays. Por quê? Porque eles vão ter Não mais sabia. dinheiro, Claro, realmente. assim, viagem, você vê esses gays, assim, gay de classe A, né? Aí você vai falar Trancoso, você vai falar de Mykonos, você vai falar que tá na moda agora, Croácia, Algarve, em Portugal. Aí você vai falar Tudo que o Firmino já Trancoso, foi. Trancoso, que agora é Carnaval de Salvador, Floripa. Então você tem esse mercado de luxo que atende. Então eu acho que tem esse ponto que vocês são dinheiro. A gente vê vocês como mercadoria, vocês consomem, então você é um público. Pro mundo capitalista, todo mundo é um Fora poder de isso, compra. eu acho que tem esse dado que vocês falam que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Isso é uma mentira. Eu também acho. Isso é baseado... tem uma ONG que chama Grupo Gay da Bahia, que eles se baseiam em dados de jornal. Então, por exemplo, vou pra fazenda com o Murilo, tá?
Sofri um acidente de carro, faleci. Ah, eles olham lá. Ah, é gay, acidente de carro, homofobia. Ah, tá, caiu um avião. Tinha Porque é gay homossexual que no morre, avião? Tinha. Homofobia. Tá igual Pera lá, atestado de óbito na época do gente, Covid. olha só, Eu gente. ia falar. Esse grupo gay da Bahia, todo ano eles botam, inclusive no governo Bolsonaro, que caiu o número. crime, né? O número, por quê? Porque estávamos trancados em casa. A conclusão deles é que os gays estavam com medo de sair porque estávamos no governo Bolsonaro. Inclusive, eles tiraram do site esse ano. Eles tiraram do site esse ano. Então, assim, vocês usam de forma eleitoreira. Essa é coisa que o Brasil é o país que mais mata LGBT no Manipulação de mundo. dados, Mas eu vou te falar. tudo. Na Uganda, você pune com pena de morte homossexual. Em vários países da África, vocês punem com pena de morte. Então, você acha que um gay tem liberdade sexual pra se E expressar naquela mundo livremente árabe? num país? Nossa, o mundo árabe Gente, nem se o Dubai é fala. uma coisa. Imagina quem você vai falar que os meninos em Dubai. Tem país que o aplicativo não liga. Você, por exemplo, o povo, esse pessoal que paga a assinatura lá do Tinder, do não sei o quê. O Tinder, ele, se você paga, se você é assinante, porque tem o gratuito e o assinante, ele deixa você mudar a localização. Não sei, nós somos conservadoras, Menina, nós não porque o povo é conhecemos assim, o ó. termo Porque o povo é assim. Por exemplo, Todo mundo por aqui exemplo, casou cedo, o conservador. que os meninos fazem? Ó, é assim, tipo, vou pra Paris daqui 3 semanas, tá? Vou pra Paris daqui 3 semanas. Já vou botar meu Tinder em Paris pra eu ir fazendo, tipo, né? Olha isso! Você Gente, é por muda. fora. Só que só pode quem paga, tá? não Tem sabia. país... Que não funciona. Tem país que ele não deixa, que não funciona. E tem país que te avisa que pra tomar cuidado, que aquela atividade é vedada. E não. Então, assim, gente, vocês vão me desculpar. Um país que pune com pena de morte. Ah, liberdade que os gays Gente, têm olha aqui. só, a gente tá falando do país de Ludmilla, de Anitta, de Pablo Vittar, porque a música tá assim. Mas já fomos o país de De Cássia Erika Eller. Hilton. A gente já foi Cássia Eller, Cazuza, Renato Russo, É verdade. Ney Mato Grosso, Rita Lee. A gente tá falando desse país. Você vai falar que este país... Mata gay, Esse né? país é o que mais mata. É porque vocês querem se eleger e vocês usam essa bandeira. Essa pauta. Mas vocês sabem que não é mentira e, tipo assim, Falsa e eleitoreira. é uma desonestidade É você usar desonestidade, isso. é. Mas agora quero convidar vocês para irmos pro nosso bate-bola. Agora, nosso bate-bola. Quero que vocês falem a primeira coisa que Bate-bola vier à cabeça de rápido. vocês. Primeira, uma moda dos anos 2000 que nem era tudo isso. E era um acontecimento. Olha, eu sou ruim de memória, então eu dei um Google aqui e eu vi a cintura baixa. Acho que é uma coisa que não valoriza tanto o nosso corpo e a gente super usava naquela época e achava o máximo. A gente usava muito Nike Shox. Aqui no Também. Brasil, né? Estados Unidos, acho que nunca foi moda isso. O Nike Shox é bolsa da Kipling. Vocês usavam Nossa, muito. das marquinhas, a bolsa daqui, Mas vem. ainda a Nossa, que mochila ainda nostalgia. Agora, uma moda que sente falta, eu preciso dizer. As comédias românticas dos anos 2000. E aquele popzinho cafona, brega, que pra mim acabou. Ele tava cantando outro dia KLB. Ai, gente, eu amava KLB, Ruge. Você ouve até hoje no carro, Até né? hoje, Eu pra mim, sei. é a melhor música de melhor época. É verdade. Tinha também um sertanejo mais gostoso, Tinha. né? Era mais Ai, bobinho. não é. Tô com saudade As letras do eram seu cheiro, melhores. desse Era seu- muito. Mas não é Nossa, as algo nossas Mas aí era violadas. mais pro final da década de 2000, né, Jorge Mateus? Não era tanto no início, assim. Maria Cecília e Rodolfo, gente, É, é a nossa verdade, adolescência. E alguma loja que era muito acontecimento? Cantão também. Cantão. Nossa, Cantão era uma loja. Outra coisa, Cantão, eu amava. sexy, Olha só, streetão. eu amava as calças da Fórum. Era um acontecimento. Ainda uso Agora, bastante, né? eu nunca mais comprei. Ainda é a mesma coisa? Eu também nunca Pra mais mim, não. comprei. Agora, pra mim, acabou, foi imaginário. É. Eu acho tudo horroroso, de péssima qualidade, mas eu me pergunto se não é porque Shopee é uma coisa. A China é muito acessível hoje. É, também. Então, você sente. E a gente não tinha acesso, né? Se naquela naquela época, se sempre foi a essa tantos- qualidade, vocês acham a que sempre tantos foi essa produtos. qualidade? A loja decaiu ou a gente tem mais acessos? A gente tem mais. A gente tem Mas mais você acha acesso. que a qualidade é a mesma? Gente, porque eu lembro aqueles porta-retratos. Vocês Eram lembram? demais. Vocês Era o lembram que a quando gente Muito dava moda de presente mesmo, de e era aquela aniversário. moda muito rápida. Eu passava lembro que muito tinha o rápido. mural com imã. O mural com imã. E os namorados davam pras namoradas Mas aquele coração de braço aberto. Nossa, é verdade. Não, Aniversário mas de eu acho 15 que a anos, o povo moda dava de acabou presente. mesmo. A moda, tipo, da gente ter o mural, pelo menos. É que hoje em Hoje dia, com o mudou a digital, moda, né? nem se usa mais Mas quase acho que o mural. Instagram você posta foto também, é outra coisa. É o mural do também. Instagram, O né? mural é o Instagram. Hoje é Verdade, digital. boa associação. Você acha que o Instagram é o novo mural? É o novo mural da Imaginário. A gente Concordo. vai lá e coloca as fotos. Tá. Uma lembrança comigo.
Ai, gente, diversas, não tem como escolher Muitas, só uma. muitas. Mas pra mim, o mais marcante são as suas risadas. No meio do Palácio Popular, numa Ai, palestra, gente, no meio do cinema, no meio fa- do shopping, aquela risada Ai, escandalosa shopping. que ele dá nos vídeos no No Instagram, shopping, quando são ele encontrava reais, tá? alguém, ficava feliz. Ai, gente, pra mim, de verdade, o Firmino me irritava quando ele... quando ele, do nada, trocava o assunto e ia embora e me largava falando Mas sozinho. isso no telefone, direto. Ah, mas Nossa, isso eu tenho mesmo. Isso daí Não, até e hoje. outra Perdeu o coisa interesse, ficou chato. Então tá bom, tchau. que marcou muito minha história, quando eu contei pra ele que eu virei crente. E ele virou a cara pra mim. Ah, seguidores do Firmino. Gente, eu preciso Aí eu falar falei, de uma outra Firmino, lembrança. eu te aceitei gay, você não vai me aceitar crente. Ele teve que digerir, tipo assim, digerir. Gente, eu preciso falar de uma lembrança que foi o dia que o Firmino me contou que ele era gay. Como lembro foi? desse dia Tá, também. fale desse Nós dia. estávamos na faculdade, a gente estudava na Uniderp. Cara, foi super tarde, vocês estão vendo? Foi super Foi, tarde, a a gente não tava tinha na espaço. faculdade. Eu também já tava na O faculdade. foi no Firmino carro. me chamou pra um mas eu cantinho te debaixo de uma escada e chegou e falou assim: Ju, eu preciso conversar com você. Você promete que você vai continuar gostando de mim? Ah, Você é ele meu falou amigo. isso. E começou a chorar, e eu chorei Eu comecei também. a chorar? Aham. Mentira. Chorou? comigo Não, eu não também. chorei. E aí eu falei, lógico Cara. que eu vou. Aí ele virou e falou, eu sou gay. E me deu um super abraço. Ele, parece. Eu falei, Firmino, você rebola mais do que mulher. Igual comigo, sentado no carro. Eu lembro assim, como ele se dirigindo fosse pra me ontem. deixar em casa. Ele falou, você promete que as coisas vão continuar iguais? Aí Olha eu falei, que foi, Firmino? Você é gay? Sou. É, Acho que eu não sabia. Nessa fase nós já estávamos... Como foi, Alessandra? Lá em casa, você foi lá em casa, eu tinha chegado do intercâmbio, não. Mas foi um A pouquinho Alessandra é depois mais ainda. brava, gente. Não, Todo e aí mundo ele... fica até quieto pra ouvir ela. E aí ele me contou, e aí ele me contou. E eu falei assim, filho, eu já sabia. Eu lembro, mas Nessa sabe o que época mais a legal gente quando já foi tinha meio isso? que aceitado, sem ele ter se assumido Ô, Ju, ainda. a gente sempre defendeu o Firmino, né? Sempre. Porque ele falava que ele não era. Então, enquanto ele tava falando que ele não era, a gente Não defendia era. que ele não era. Mas é que tá, vocês acham que tinha espaço? Tinha, Com a gente, tinha. Mas, Sim. mas não tinha esse Mas assunto. era uma A época gente falava de- diferente, olha só, era mas a gente uma conversava época sobre diferente. isso. Nunca nem Mas, falava gente, que não ô, era, gente, porque- mas olha só, os assuntos eram Harry Potter, Britney, É, não escola, Backstreet fulana. Mas eu acho que você não tinha Mas olha ainda só. processado dentro de você. Gente, Não, eu acho não que tinha nem esse- ele não, tinha se Fernanda, você aceitado tentava ainda. falar mesmo. Mas Eu você lembro acha que até existia o que um assunto dia de ele sexualidade? inventou um namorado, assim. Eu acho lembro, que mas você tinha. demorou pra se Ai, aceitar. gente, mas eu tinha que inventar história. Ele inventou. Mas eu lembro muito certo de uma conversa com o João Henrique na escada do colégio. Tem Ele falava assim, certeza gente, o que negócio é o você tá seguinte. bom, Ele vai falava assim, cortar. o Firmino, se ele não é, ele vai ser. Porque ele tem muito jeito. Então, assim, Gente, Faltou o João aqui. E qual no era o nosso problema bate-papo. disso? Nenhum pra gente, nenhum. E eu lembro. Firmino, a gente eu sempre lembro chamou dessa como namorada. você era. Firmino, e eu lembro pensava, cara, dessa. será que. Eu lembro que o tem? Firmino namorou uma Mas menina é não, pra pra mim, mas fazer eu o... lembro. Como ele não queria assumir, não tava bem resolvida pra ele. deixa, A mas gente eu deixava ele acho- quieto, não tem Mas eu problema. acho que tinha, eu acho que existia uma obrigação, não existia espaço para ser gay. Eu acho que eu venho de um lugar tão Eu machucado. acho que a sua família te exigia esse tipo de Gente, postura. gente, Não, eu mas sou- não só a Gente, família, a gente, sociedade. mas peraí, também. mas peraí. O Fir, mas Gente, eu sei, porque eu mas tava as- mais perto, eu vi o sofrimento do Fir. Mas olha só, eu venho de um lugar filho, neto e bisneto de coronel. É, até o e não nome. e não é coronel do exército, é coronel de coronelismo. Coronel de coronelismo. A gente tá falando de um lugar, gente, Pantanal, fronteira do estado. Assim, não existe muito espaço pra lei neste lugar, assim. É a lei do mais forte. Não, Assim, mas eu acho que tudo era bem, mais difícil dentro da hoje- família. Por isso foi difícil Aham, ser fora. né, Eu acho. fora. É a família. Eu acho que era mais primeiro. difícil. Porque da quando sua você família. tem essa guarida dentro de casa, você consegue fazer isso de Ter uma maneira segurança, mais né? tranquila. Eu entendo que a Denise fala nesse lugar, Aham. desse lugar, dessa busca. Eu entendo essa revolta do adolescente. Por isso que quando a seguidora deixa pra mim na caixinha de perguntar, o que você acha? Meu filho fala, gente, para de drama, que é normal da adolescência. Você não serve mais. Ela está quebrando essa referência. E essa ela vai voltar aos 30, não se preocupa. Aos 30, Aos né? 30 você vai falar, cara, minha mãe foi excelente, minha mãe fazia isso, eu achava ela uma chata, eu achava não sei o quê. Exato, depois a gente Mas que agradece. bom que ela fez isso. Lá nos 30, mas na adolescência é normal essa ruptura e essa busca por este novo herói. identidade, Por é. este novo herói, por este novo ídolo. Então, quando eu falo pra vocês que talvez vocês tenham sido essa busca,
né? Onde eu quebro, principalmente porque eu tinha acolhimento nessa busca, Aham. né? Eu acho que eu vejo meninos, assim, que eu não vou citar o nome aqui, claro, mas assim, na mesma condição que eu, que se envolveram com droga e que tiveram histórias muito pesadas com droga na nossa juventude, eu acho que era muito sublime as nossas programações. Eu acho que eu tive muita sorte de ser acolhido num espaço que tinha hábitos saudáveis. Porque a gente tinha hábitos saudáveis. A gente não assim, pelo menos com vocês, assim, eu não tive aquele problema da minha mãe virar e falar: quero que você se afaste dessa amizade, porque tá te levando pro mau caminho, ou porque você tá fumando, ou porque você tá saindo de madrugada escondido, ou porque você tá chegando bêbado. Eu não tive. Com vocês eu não tive isso. Eu tive com outras pessoas e outras foi uma amizades. preservação, né, Fih? Porque quando você foi viver isso, você já estava mais maduro para discernir o que servia para você ou não. Então eu vejo assim, você sendo protegido, guardado nesse tempo, para Que é a não fase cair. mais crítica, Porque né? talvez você, ao resolver se assumir e por tudo que você passou, você poderia facilmente ir para esse lugar de revolta, de droga. Exatamente. Que é mais fácil, que é um caminho que um aparenta caminho- ser mais fácil. E tem Que uma na coisa verdade assim, ele supre aquela falta instantaneamente, ele te dá aquela alegria, aquele senso de Momentânea. segurança, por exemplo. Eu nunca cheirei, né? Mas quem cheira pó fala que fica com. Pois é, mas eu vou te Como é falar. que Dá fala? um pico de... Segurança, tipo, cheira pra fazer negócio, pra fazer. autossuficiência, né? Isso. Mas assim, Acreditar em autossuficiência. si. o que eu acho engraçado E é mentira, aqui você não também, acredita. É a droga que tá te fazendo acreditar naquele momento. E assim, e essa um coisa mundo é tão... fictício. O Firmino poderia facilmente ir pra esse lado da fuga e ele Pois não é, foi. mas eu acho que tem uma diferença viver também a puberdade aos 13 aos 19, que foi quando eu fui viver Foi a minha atrasada. sexualidade de uma certa forma, né? Uma sexualidade tardia. Mas ali, minha mãe tinha acabado de falecer. A gente não falou da minha mãe, né? Minha mãe tinha acabado de falecer. Eu também pensei. E né? meu pai ficava muito na fazenda. Aham. E tanto foi a época Eu lembro. Foi a época que eu tranquei a faculdade e fui pro Rio de Janeiro. E eu hoje, vindo pra cá no trânsito, eu falei assim, gente, não tinha como aquilo dar certo. Porque eu acho que tem uma importância, principalmente nessa fase, iniciando a fase adulta, de dar limite. Um pai na fazenda. Carro pra baixo e pra cima. Olha só, meus avós tinham acabado de fazer partilha. Meu pai tinha acabado de herdar uma fazenda. Então, financeiramente, Você tava nós assim. estávamos muito melhor que uns anos atrás. Por quê? Porque antes meu pai vivia com mesada do pai, que era fazendeiro, e a partir daquele momento meu pai era fazendeiro. Então, meu pai fez assim na qualidade Vida financeira. Então, eu tava 19 anos, saindo do armário, carro na garagem, cartão de crédito, morando praticamente Tinha sozinho. tudo pra se perder. Tinha tudo aos pés ali. Voltava da faculdade, o empregado tava com o almoço pronto. Então não tinha muito ali. E sem responsabilidade. Sem né, responsabilidade. Então, assim, eu não tinha um pé no chão, eu não tinha uma mãe, porque eu acho que, assim, isso aqui é uma coisa que eu até falo, assim, que até no relacionamento homossexual, seja de dois homens ou de duas mulheres, você tem a figura do homem e da mulher, pra você ver como que eu falo que o binário, está nessa do não binário, ele existe. Que até num relacionamento homossexual, eu não tô nem falando de na cama. Eu tô falando de comportamento do dia a dia. Papel no lar e na sociedade, na vida. Tem um que se comporta como homem e outro que se comporta funções sociais. Vamos botar dessa forma, funções sociais do homem e da mulher. E você vê como que a mãe, ela faz falta. Porque meu pai tava na fazenda trabalhando. Pô, o cara herdou uma fazenda, encheu de gado, esperei minha vida inteira por esse momento. Sou herdeiro, deixa eu engordar meu gado aqui. Ele tava vivendo o sonho dele. E tá certo, não tá errado. Na cabeça dele, pô, o guri tem tudo que quer. Tem um carro na garagem, tem mesada, faculdade paga. Não precisa de mais nada, concorda? De uma certa forma, do tipo assim, não tem do que reclamar, ok? Financeiramente, lógico, Financeiramente, não tem do materialmente. que reclamar. Mas assim, a questão do pé no chão, do limite, do não. Não, mas tem Falta. faculdade, você não vai sair. Não, gente, eu lembro de... Que é o principal, Gente, né? acabar de abrir Calvin Klein em Campo Grande. Eu lembro de abrir meu guarda-roupa, meu pai abrir e falar, tem 40 pautas da Calvin Klein aqui nesse armário. Ele falou, você tá maluco? Você tá doido? Então, assim, eu não tinha um pouco. Limite. Eu era... parâmetro. O pai era recém-herdeiro. Recém-herdeiro. Então, assim, não tinha esse parâmetro, esse não. E assim, a gente não pode cobrar, porque eu acho assim, que hoje a gente tem um acesso à informação e ao conhecimento que antes os nossos pais não tinham. Acredito muito que a gente seja uma conexão hoje, uma ponte entre o passado e o futuro. No sentido que eu acho que é a pauta do conservadorismo. O que deu certo para eu manter e o que não deu e o que eu Mudar. preciso adaptar para mudar
e para conseguir acessar o coração dos filhos. Então, assim, não dá para exigir do seu pai muita coisa perto do que ele recebeu. Naquela época de entender que ele precisava estar presente, que um homem de 19 anos, porque é um homem, Precisa da figura ainda paterna. precisava, nessa De época não. você tinha 19, de não estava formado, não tinha uma Limite. profissão, ele precisava. Mas, no contexto que ele foi criado, talvez Faltava aquilo estava ok coisa. pra ele, era o que ele tinha a Era oferecer. suficiente. Meu pai vem de uma família também que você supra afeto com dinheiro. Ah, tá. O meu pai vem de uma família que você ama através do Dos dinheiro. presentes. Dos presentes. A linguagem de Então, amor dele a presente. linguagem de amor é o dinheiro. Verdade. Dos meus avós foi isso. A linguagem de amor é o dinheiro. Ai, gente, toda avó, né? Tem um pouquinho disso. Tem. Não, mas com os filhos. Com os os filhos. filhos, A né? linguagem do amor ali é o dinheiro. Então, eu acho que ele vem desse lugar. Então, ele amava proporcionando. Ele achava que o amor Ele que ele te oferecia dava o era que esse. ele tinha Então, recebido. Era o que ele tinha pra dar. Eu vejo né? que nesse ponto, você não. Eu acho que você é ok, super bem resolvido com ele em relação a isso, total. Mas assim, essa parte. Não? O que você fez essa cara? Não, eu acho que assim, eu acho que ele tem essa impressão, assim, que o dinheiro supre. E eu não acho que supre. Não supre. Não supre, mas é que Não, isso é ninguém uma dá coisa aquilo que muito não tem pra dar. superficial. Ele dá aquilo que não né? tem. Ele não sabe abraçar, ele não sabe beijar, ele não sabe dar carinho. Você que Ele de aprendeu a você. amar através do dinheiro. E pra ele tava tudo certo. Mas eu acho que de uns tempos pra cá que isso começou a dar uma mudada. Eu acho que a geração dos nossos pais foi criada Mas um pouco assim. eu acho que assim, que é o entendimento certo, né? Aquele amor de pai que a gente tem que refletir. A função social de um pai. E nenhum pai perfeito. O pai perfeito, eu E o vejo pai, ele por tem muito mim. de ser Não, provedor gente, também, eu não tô né? aqui pra atacá-lo. Não, então. Só tô pontuando aquele adolescente Sim. lunático. Mas, gente, quero agradecer a presença de vocês. Pra gente encerrar, quero agradecer a presença de vocês. Sou imensamente, eternamente grato por tê-las na minha vida, por terem sido sempre uma influência tão boa. Como como foi colocado aqui, nunca teve uma cobrança de afastamento por influências ruins, né? Verdade. Pamela, Alessandra e Juliana sempre foram influências boas. E que bom, porque foram esse suporte que eu precisava na adolescência, de acolhimento, de respeito, de carinho, de amor. Quero agradecer vocês do fundo do meu coração, dizer que eu amo Obrigada. muito, E eu muito, digo muito, mesmo muito. de você. Você E eu sempre quero, foi muito olha, amado pela Todos nossa vocês, família. E eu quero daqui a- formataram quem nós somos hoje. E eu quero daqui a 20 anos olhar esse podcast e falar, olha, porque a internet Quem sabe a gente deixa, vai né? gravar outro. Daqui a 20 anos Não, a gente aí grava a gente vai outro. estar velhinho. Velhinho não, né? Não, 20, nós gente, vamos estar pra com 50. 60 são os novos 30. Um beijo. Você Obrigada. chegou até aqui. Muito obrigada.